Espírito Santo, Espírito da verdade, Tu que estás aqui, habita em nosso coração. Senhor que nos transmite a Tua vida, a verdade, nos transmite a Tua graça. Queremos mais uma vez, Senhor, nos alimentar da Tua presença, como nós já sentimos aqui neste louvor, que é perceptível, Senhor, que é percebível a Tua presença, fruto de corações sinceros, Senhor, nos testemunhos, em cada momento, Senhor. É muito bom sentir a Tua presença aqui neste lugar, Pai. E a nossa oração, Senhor, juntamente que temos orado junto com o pastor Ivan e com outros, compartilhado deste mesmo desejo, queremos, Senhor, fazer parte dessa geração que está preparando o caminho do Senhor. Assim como João Batista preparou o coração das multidões para a vinda de Jesus, assim também, Senhor, agora o Senhor levanta uma multidão de João Batistas, uma multidão de jovens, adultos e crianças que têm sonhos e visão de Deus para essa geração, para este tempo. Uma geração que rompe, Senhor, as barreiras religiosas, rompe, Senhor, as barreiras dos seus próprios limites, Senhor, e alcançam, e vamos alcançar coisas incríveis em Deus. Amém. Amém? Eu vou pedir para o Dani jogar o vídeo. Eu gostaria de a gente prestar atenção nesse louvor. Foi um louvor que eu tenho sido muito edificado por ele. Nós fizemos a tradução, joguei no YouTube, depois você pode procurar. Muito legal. Amém, Dani? Pode soltar, obrigado. Your love is extravagant. Your friendship intimate. I find I'm moving to the rhythms of your grace. Your fragrance is intoxicating in our secret place. Your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ is the love that covers sin. No greater love have I ever known, for you considered me a friend. Capture my heart again. You've captured my heart again. Your love is extravagant. Your friendship. Enquanto toca esse louvor, senti de fazermos uma oração. Você que tem tido experiências de intimidade com Deus. Quando diz intimidade,
Nós falamos de um nível que ninguém conhece, senão você e Deus. Aqueles momentos que você está no seu trabalho, no seu quarto, aqueles momentos que você está sozinho e você respira e diz: spread wide in the arms of Christ is the love that covers sin. No greater love have I ever known, for you consider me a friend. Spread wide in the arms of Christ is the love that covers all my sins. No greater love have I ever known, for you considered me a friend. You've captured my heart again. Captured my heart again. a graça e a religião. Amém? O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Acharam? Amém? Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ele orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, um pouco mais afastado, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Glória a Deus. Quero falar em poucos minutos sobre uma coisa muito importante que tem que acontecer dentro do nosso coração e da nossa mente, que deve servir como a base, alicerce para para toda a nossa caminhada de relacionamento com Deus. O que eu vou falar aqui é uma coisa que é muito comum, eu tenho visto todos os dias, na minha vida, na vida de outros, desde que eu nasci. Nasci num berço evangélico, ele era convertido, o berço, ele dava glória a Deus, pulava no quarto, pentecostal. Mas algumas coisas precisam estar bem claras no nosso coração, na nossa mente, em relação a essas duas coisas. A diferença entre graça e religião. Diga graça e religião. Amém? O Espírito Santo possa nos iluminar, amém. Esse texto fala de 2 pessoas que Jesus também constantemente via, que era
o fariseu e o publicano. O fariseu era um líder religioso da época de Jesus. Se vocês sabem, foram os fariseus, junto com escribas e líderes religiosos, quem perseguiram Jesus. Não somente Jesus, mas profetas, homens de Deus, eram os religiosos. Os religiosos perseguem os homens verdadeiramente de Deus, homens e mulheres. Amém? E o fariseu? Do outro lado, um publicano, que era um publicano significa cobrador de impostos. Você imagine, vamos supor que os Estados Unidos, a maior nação com poderio bélico, invadisse o Brasil e ela tivesse um comportamento de império, como fazia o Império Romano, invadisse o Brasil e chegasse aqui e colocasse o Vinícius. Vinícius, a partir de hoje você vai ser um cobrador de impostos, você vai cobrar impostos dos seus irmãos. Vinícius, brasileiro. Imagine como é que ele seria visto pelos outros brasileiros. Antipatriota, enfim, você abandonou sua nação. E os publicanos eram muito desprezados na época de Jesus. O povo não gostava de publicano. O publicano passava na rua, todo mundo desprezava. Então esse era um perfil de alguém muito ruim naquela época, um publicano. Amém? E esse texto chama a atenção algumas coisas. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós podemos aprender algumas coisas aqui. No versículo 11. Os dois se propuseram a orar lá no templo. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si, para si mesmo. Primeira característica que tem o fariseu, aquele que segue uma religião, e deixa eu dizer, como eu já repeti, a religião está contra a vontade de Deus. Amém? Todo comportamento religioso, na verdade, luta contra o mover do Espírito. Amém? De si para si mesmo. Todo comportamento religioso nos leva a fazer coisas pensando em nós mesmos, na nossa aparência, em como as pessoas estão nos vendo, na forma de orar. Se preocupar com o exterior, com a roupa, com o estereótipo, se preocupar com o que os outros estão vendo. Esse é um pensamento religioso. Amém, irmãos? Segundo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Todo pensamento religioso, o religioso ou a religiosa, ele tem a tendência de se comparar uns com os outros. Sempre. Sempre. Não sou como os demais homens. E aí ele continua o discurso dele. É engraçado que essa oração era de si para si mesmo. Não, ele não estava orando a Deus. Ele estava orando para si mesmo. Não sou como os outros homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Sabe, os religiosos, eles enxergam que tem dois tipos de pessoas na Terra. Para eles, para a religião, só existe dois tipos de pessoas: pessoas boas e pessoas ruins. Os religiosos, eles identificam pessoas boas como não roubam, não matam, não fazem coisas erradas. Eu sou uma pessoa boa. Aquele ali, coitado dele. Então eles são carregados de um falso moralismo, os religiosos, prontos para condenar. Vocês conhecem alguém assim? O quanto temos disso em nós? O quanto temos a capacidade de julgar os outros pela aparência? O quanto dentro de nós tem a capacidade de julgar os outros? Quantos de fariseu tem dentro de nós? E ele continua: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
Sabe, existe um evangelho da religião que está sendo pregado nas TVs hoje, está sendo difundido no meio evangélico, que leva as pessoas a se relacionar com Deus baseado numa troca, numa barganha. O religioso, ele pensa assim: se eu for fiel, Deus me abençoa. Se eu fizer, então Deus vai me amar mais. Se eu for bom, Deus vai me amar. Esse é o pensamento religioso. Se eu fizer as coisas certas, então Deus vai responder de maneira correta, porque Ele ama quem faz as coisas certinhas. Isso é a religião que diz. O Evangelho não diz isso. A graça diz: Deus, quando olha de cima, Ele não vê dois tipos de pessoas, como a religião vê, pessoas boas e pessoas más. Deus olha de cima e vê, é todo mundo mal. Romanos 3,10 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23 diz: não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Então Deus olha lá de cima, Ele vê todos pecadores, mas com uma diferença: pecadores arrependidos e pecadores que não se arrependem. Amém? Então quer dizer que Deus me ama, independente do que eu faça? Sim. Então eu vou esculachar. Não. Não, irmãos, porque o amor dele é extravagante. Eu vou ler uns textos aqui, não precisa abrir. Oséias 11,4 diz assim, presta atenção: quando Israel ainda era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais ele ia para longe da minha presença. Sacrificava a ídolos como Baal, queimava incenso a imagens de esculturas. Todavia, eu ensinei a andar Efraim, tomei-o com os meus braços, mas não perceberam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Ele me ganha a cada dia. Esse amor de Deus me ganha a cada dia. Sabe, cada dia eu me impressiono ainda mais com Jesus. Cada dia mais que eu me aproximo de Jesus, e o amor dele realmente é extravagante, porque excede o meu entendimento. Excede a minha realidade da minha própria vida. Com laços de amor. Qual é a maneira de Deus nos mostrar? Qual é a maneira de Deus nos corrigir? Vamos dizer assim, nos disciplinar. Com amor. À medida que Ele revela o seu amor. É o que eu faço com os meus filhos. Você imagina se eu viro para os meus filhos? Eu tenho 2, Mateus e Natan. Eles fazem alguma coisa de errado, eu chego aqui. Ei, escuta. Você vai me obedecer? Senão eu não vou deixar de ser seu pai. Se você não me obedecer, eu não vou ser mais seu pai. Vocês acham que é assim? Não faz sentido. Eu viro para eles e falo assim: vem cá. O que você fez? Eu errei, papai. Quem que eu sou? Você é meu pai. O que eu sinto por você? Você me ama. Então você vai me obedecer? Sim, papai. Porque Ele me ama, eu vou obedecer. E ainda estou aprendendo a lidar com Ele. Eu não quero lidar com os meus filhos na base da barganha. Eu não quero chegar para os meus filhos e se você fizer isso, 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 no final do ano você ganha presente. E quando eu dou o presente para ele, mesmo não merecendo, eu falo: filho, você está ganhando esse presente porque o papai e a mamãe te ama. Não é porque você foi bonzinho ou não foi. E eu quero inculcar isso na mente dele. Porque a maneira que eu me relacionar com ele, a maneira que ele enxergar a minha figura paterna, quando ele tiver a intimidade dele com Deus, ele vai transferir isso para o pai. Amém? Quantos filhos não foram roubados nisso?
Quantos pais não maltrataram, xingaram? Quantos pais não se relacionaram com os filhos na base da barganha, da troca? E aí esses crentes, jovens, adultos, se relacionam com Deus de uma maneira totalmente doentia. Se relacionam num Deus e eles vêm com um peso. Eu tenho que ser fiel. A capa da religião, eu tenho que jejuar 2 vezes por semana, dar o dízimo. Eu jejum de 24 horas, tá? Dá o dízimo da hortelã, do endre e do cominho. Mateus 23 diz isso. O matinho que nasce na porta da sua casa, você tira 10%, traz para a igreja. Eu sou criterioso, porque é só assim Deus vai me amar. Não faz sentido. Esse não é o amor de Deus. Corresponder a isso é corresponder à religião. É ser como o fariseu, que confia em si mesmo para ser aceito por Deus. Repita isso. Nada do que eu faço, ou do que eu deixe de fazer, pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por mim. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. Ponto final. Deus me ama. Não dá uma sensação de alívio? Você não precisa se esforçar para ser crente por si mesmo. É só depender de Deus. Nós vamos chegar na oração do publicano. Nós vamos aprender a oração de alguém que vive baseado na graça. Under grace. Debaixo da graça. Que se relaciona com Deus com a mente livre, com um coração sincero, puro, sem ter que vestir máscaras, sem ter que vestir a roupa do fariseu. Amém? Cordas de amor. 2 Coríntios 5,14 diz, Paulo falou, o amor de Cristo me constrange. Ele dizia assim, eu sou um escravo do Evangelho. Mas não foi porque Jesus me pegou assim, a partir de hoje você será um escravo. Vai tomar do cálice da minha ira. Sinta o peso da minha mão. Não. O Espírito Santo veio convencendo Paulo. Até que chegou um dia ele se rendeu. E a única arma de Deus é uma corda. Mas é uma corda que ele pega a gente com laços de amor. Amém? Glória a Deus. E você sabe, Jesus chegou para muitos pecadores, como publicano, para as prostitutas, para os desgraçados, os esculachados dessa vida. E disse, vocês são pecadores? Eles disseram para Jesus, sim, sou sim. Me ajuda. Faça alguma coisa por mim. Eu sou esculachado. Agora Jesus chegou para os fariseus e dizia, vocês são pecadores, raça de víboras. Vocês têm por pai Satanás. Eles diziam o que para Jesus? Você tem demônio. Você quebrou nossas regras. Você anda com pecadores. Você não é igual a nós. Vamos matá-lo. Você já viu isso? Na igreja evangélica brasileira tem isso? Não? Você conhece pessoas assim, no seu trabalho, no seu local? Alguém tem coragem de dizer, Márcio, eu sou assim. Se levantar a mão e dizer, eu sou assim, você acabou de deixar de ser fariseu para ser um publicano. Acabou de mudar de lado, amém? Glória a Deus. Então não precisamos fazer coisas para ser aceito por Deus. Márcio, então eu vou deixar de fazer coisas para ser aceito por Deus? Eu vou deixar... Sabe quando eu era criança? Vamos falar um pouco sobre dízimo aqui, que muito foi citado aqui. Eu não sou contra dízimo, tá? Eu só estou citando um fariseu que achava que podia ganhar coisas de Deus fazendo coisas para Deus. Amém? Nós fazemos coisas para Deus, mas como uma resposta, uma tentativa desesperada do nosso coração de agradecer ao que Ele fez por nós na cruz. E ainda assim nós vamos passar a eternidade tentando agradecer. Quando eu era criança, lá em Barbacena,
Não era Barbacena, São Bernardo. Minha mãe dizia assim para mim: filho, vai buscar pão. Eu vou, mas de graça? Não é assim. Tem serviço, vale alguma coisa, né? Tem que ser recompensado pelo meu serviço, sair daqui andando, né? Eu dava uns 20 minutos para buscar pão. Não, filho, com duras penas está aqui, o troco é teu. Ah, agora sim. Agora você me comprou. Agora você está falando a minha língua. Beleza, vamos lá. E foi assim durante a minha adolescência, infância. Hoje, quando eu vou à casa da minha mãe, e quando eu vou para lá, eu tenho que dormir lá. E eu acordo de manhã. Muitas vezes sem ela saber. Ou às vezes quando ela percebe que eu estou saindo, eu vou lá na padaria sozinho, compro o pão, com o meu dinheiro. E às vezes ela insiste. Não, filho, está aqui o dinheiro. Não. Mãe, para, eu vou lá. Por quê? Porque eu amadureci. Eu descobri a diferença. Eu não preciso mais de troco. Deus, eu não... Aqui, minha oferta. Não, Deus, por favor. Eu sei a necessidade do teu reino. Eu sei a necessidade... Não precisa, Deus, mas eu quero te abençoar. Se você quiser me abençoar, é baseado no seu amor, na sua graça. Porque o Senhor é misericordioso. Não por mim mesmo. E eu creio que um homem ou uma mulher de Deus madura, um jovem maduro, se alguém chega assim, vou chegar para o Vinícius e falar assim: Vinícius, eis que te digo, sou eu mesmo que te falo, eis que este ano serás abençoado. Ou ano que vem, não sei, um casamento abençoado, anjos voando, cantando, aquela coisa toda. Porque Deus tem visto a tua fidelidade. Você tem jejuado, dado do dízimo. Você tem sido fiel na casa do Senhor. Aí ele, como é um homem de Deus, vai receber isso e vai falar assim para mim. Vai falar: tá bom, Márcio. Deus está te mostrando aí que está abençoando. Amém, eu recebo. Mas se ele quer me abençoar, é porque ele é amoroso. É porque realmente é a misericórdia e a graça dele. Porque eu não mereço. Eu não mereço. A diferença do fariseu e do publicano é que o publicano batia no peito e dizia: eu não mereço algo de Deus. E eu não estou falando isso porque as nossas orações têm que ser assim: oh Pai, eu não mereço nada, mas eu quero. Não é. Nós estamos falando de algo do coração. Algo que brota uma sensação de que eu realmente, Deus, eu sou devedor. Aqui não é uma parábola que Jesus ensina a orar, ó, use essas palavras, não. Ele está falando de condição de coração. Amém? E a religião só se importa com o que você faz. Você chega na igreja, o que você faz, irmão? Eu sou Maria, eu só sento para ouvir a palavra. Então você não é importante para nós. Você quebrou nossas regras. Você não faz parte do nosso clube. Sai fora daqui. Só queremos pessoas que façam coisas. Fazer coisas para Deus é importante, amém? Eu estou aqui, me deleitando na palavra, compartilhando, estou ministrando. E é um serviço para Deus e para a igreja. É um prazer. Faço isso por amor. Amém? A condição do coração. Então, os religiosos só se importam com o que se você faz coisas. Pessoas que andam debaixo da graça não se relacionam baseado nas coisas que elas fazem, mas sim no que Jesus faz. Então, uma pessoa religiosa, ela quer um ministério espiritual, ela quer fazer coisas para Deus. Como é que normalmente é o caminho dela? Ela começa a orar para serviço, para os homens. A atitude dela começa a querer aparecer, a querer serviço. Ninguém me valoriza. Ninguém olha, eu aqui, o pastor não me reconhece. O pastor Ivan nunca me chamou para trazer uma palavra. O pastor, porque o irmão, porque os céus, a terra, porque o diabo. E eu quero muito, e é muito o desejo ardente de ser usado por Deus
é verdadeiro, é puro. Mas o caminho para trilhar isso deve ser debaixo da graça e não da religião. Amém? A graça diz: Senhor, me ajude a cumprir o propósito de vida que o Senhor tem para mim. Publicanos vão diante de Deus e dizem: Senhor, eu quero saber quais o seu mover e eu quero me encaixar nos seus planos. Fariseus dizem: está aqui, Senhor, meus planos. Assina embaixo. Está aqui, Senhor, meus projetos para 2015, 2016, tem até 2020. Assina embaixo. É assim que tem que ser. Rápido. Se Deus não fizer, Ele vai fazer a tal campanha de 7 dias para tentar apertar o botão de Deus, para saber qual é o botão que aperta para Deus abençoá-lo. Se relacionam de uma maneira doentia, de troca, de merecimento. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Senão ia ter que voltar tudo de novo. Irmãos, a diferença, é por isso que eu odeio religião. Por isso que eu odeio religião. Porque religião cega as pessoas. Viver na base da religião cega as pessoas e não impede que elas vejam a graça. Impede que elas conheçam esse amor extravagante de Deus. Porque elas acham que fazendo coisas para Deus serão mais amadas por Deus. E isso é um problema. Jesus já fez por nós. Jesus viveu a vida que nenhum homem jamais vai viver. E Ele morreu a morte que todos nós deveríamos morrer. Ele fez. Na verdade, quando Deus olha de cima para baixo, e Ele vê homens todos pecadores, alguns se arrependeram, outros não. E na verdade, do lado desses que se arrependeram, ou junto com eles, Ele vê Jesus. Só somos aceitos por Deus porque Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ele habita em nós. Então quando Deus olha lá de cima e fala: peraí, não é só o Márcio, o Filho e o Espírito, aquele que crê em mim e guarda os meus mandamentos, faremos nele morada e habitaremos nele para sempre. Aí Deus fala assim: mas Jesus viveu a vida, cumpriu a justiça. Ah, como o Márcio está agradável agora, por causa da pessoa do Filho que habita nele. Amém? Somos amados em Deus por causa de Jesus. Não é nada nosso, irmãos. A nossa carne quer achar que tem mérito em alguma coisa. É diferente, irmãos. Amém? Já estou indo para o final. Deixa eu falar algumas coisas a mais sobre a religião. Como saber se eu estou debaixo de um espírito de religião? Como saber se eu tenho andado nos caminhos do publicano, do fariseu? Primeiro, a religião, ela impõe sobre o religioso medo, culpa, recompensa e ganância. É sempre baseado no ego do religioso, no que Deus pode fazer por ele. Tudo em cima de medo, de culpa, de ameaça. Márcio, eu vivo num ambiente de ameaça horrível. Eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de pecar, medo de pecar eu também tenho, mas eu tenho mais medo ainda é de continuar pecando e deixar o Espírito de Deus apagar a chama dentro do meu coração. Isso eu tenho medo. Mas mesmo quando eu peco, eu sei que eu já fui perdoado. Essa é a graça. A diferença do publicano e do religioso é que o religioso, quando peca, ele tem remorso. O religioso, ele ora mais ou menos assim: Deus, pequei ontem, eu prometo nunca mais fazer. Aí no dia seguinte: Deus, pequei de novo, eu prometo, dessa vez eu vou ser fiel. Isso é se relacionar com Deus baseado na sua justiça própria. É ser crente no seu braço. Não dá. Não dá. Só dá para ser um cristão. O publicano ora: Deus. Ele não ora assim: Deus, eu pequei. Ele ora assim, quer ver? Acompanha comigo.
Eu estou em Oséias. Volta para Lucas. Lucas 18. O publicano, estando em pé 13, de longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus. Vergonha. Respeito. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em outras traduções diz: porque eu sou pecador. Arrependimento não é dizer Deus, pequei. Isso é remorso. A Bíblia fala que Judas, tendo remorso, se matou. Remorso gera morte. Religião gera morte. Arrependimento é o quê? Não é só pedir perdão pelo que fez. Arrependimento é perdão por quem é. A diferença de quem anda debaixo da graça é que ele tem noção de quem ele é. Deus, eu sou um pecador. Eu sou alguém, Deus, que se o teu Espírito não me controlar, eu vou sair fazendo muita besteira por aí. Então, pelo amor de ti, me controle, me domine, tome a minha vida. Por isso que de maneira desesperada, eu quero me entregar a ti. Não porque eu sou bom, não porque eu sou super crente. Pelo contrário, eu estou orando assim porque eu não me acho super crente. Eu estou te buscando não é porque eu me acho super crente, é porque eu preciso. Porque eu não posso deixar que essa carne tome conta de mim. Porque eu sou pecador. Arrependimento tem noção disso. Arrependimento é levar a gente a ter noção de que somos pecadores. E dependemos de Deus. Amém? Religião, para finalizar, traz medo, culpa. Traz medo. Traz culpa. Traz acusação. E a graça? A graça traz alívio. A graça traz paz. A graça traz uma sensação de alegria e ao mesmo tempo de constrangimento. Porque quando Deus revela a graça dele para nós, graça significa dar o que não merecemos. Juízo é dar o que merecemos. Misericórdia é não dar o que merecemos. Está meio confuso? E graça é dar o que não merecemos. Vou repetir. Juízo. Haverá um dia que Deus vai julgar todos os homens. Todos. Então vai dar o que o homem merece. Tem uma música que cantava assim: oh Deus! Música de fariseu, tá? Oh Deus! Eu quero de volta o que é meu. Me dá a parte que me cabe. Eu quero o que eu mereço. Quer mesmo que você merece? Não é, com certeza essa não é uma maneira inteligente de orar a Deus. Eu quero o que eu mereço. Eu me lembro de um caso, um irmão contando, que ele chegou numa igreja e o pastor: irmãos, abre a Bíblia aí no filho pródigo. Lucas também, passagem do filho pródigo. Todo mundo abriu. Eu vou ensinar a igreja como orar a Deus. Esse irmão falou: puxa, legal, né? Orar a Deus, filho pródigo. Deve ser ele vai orar aquele trecho assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Né? Ele ficou naquela expectativa. Aí ele leu uns versículos mais para frente, um pouco antes, falou assim: vocês vão orar assim, levanta o dedo para Deus e diz: pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte que me cabe. Infelizmente é assim que tem sido o evangelho. Na maioria das igrejas. Ensina os crentes a buscar Deus pelo que Deus pode fazer por elas. Ensina os crentes a serem como esse religioso. Se relacionar com Deus, baseado no que Deus pode fazer. E são pessoas que não conhecem o amor de Deus. São pessoas que estão privadas da visão de Deus. E nós não queremos isso para essa geração, amém? Os jovens under grace. A ideia do under grace é exatamente essa. Uma geração que anda debaixo da graça de Deus. E estar debaixo da graça de Deus é a melhor coisa do mundo. Porque o fardo de Jesus é leve, é suave. Não é andar debaixo de uma religião, de um fardo de doutrinas que mais nos aprisionam
nas nossas mentes, nos nossos vícios, que mais geram crentes viciados em pecados ocultos. Crentes viciados em ser crentes, profissionais espirituais, que não conseguem ter um relacionamento sadio com Deus, aberto e transparente, em ser o que devem ser, como o publicano, bater no peito. O publicano tinha uma angústia, como Jacó tinha, como os homens de Deus tinham, de dizer: eu não quero ser mais Jacó, eu não aguento mais essa natureza. Eu tenho dias que eu me pego em Deus, eu falo: eu não aguento mais o Márcio, pelo amor de Deus, porque o pecado habita na minha carne mortal. Se você gosta de si mesmo, é assim, eu gosto de mim mesmo, mas tem vezes que eu falo: Márcio, cala a boca. Já teve vezes que o Espírito Santo falou para mim, aqui assim: para de orar que você está pecando. Porque não é a oração do Espírito, é a oração do fariseu. Você está cheio de orgulho, cheio de vaidade. Para de se reconhecer, de se achar alguma coisa. Andar debaixo da graça é andar em liberdade, sabendo que eu não preciso fazer nada para ser aceito por Deus. Porque o amor dele me constrange. E porque o amor dele me constrange, obedecer a palavra e fazer coisas para Deus é algo prazeroso, é uma alegria, é diferente. Eu não preciso fazer para o pastor, embora eu sirva com um coração amoroso. Eu não preciso fazer para os irmãos, eu não preciso fazer, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém está vendo aqui, eu estou limpando. Pai, é publicano limpando igreja. Já viu publicano limpando igreja? Você não vê. Mas fariseu, você vê. Oh, tá aqui, pastor, a água que pedistes. Veja, igreja. Não que quem traz água para o pastor é errado. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Só Jesus pode dizer quem é publicano e quem é pecador, amém? Só Ele. Nós não, porque nós vemos a aparência. Mas Deus vê o coração, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer oração. A oração do fariseu e do publicano. Amém? Todos entenderam? Márcio, essa mensagem realmente traz alívio no meu coração. Eu sempre imaginei que era assim mesmo que se relacionava com Deus. Ou mais ou menos assim. Isso é bom. Irmão, faz aquele fundinho assim para o cambada de publicano ficar mais suave. Quantos querem andar como publicano? Quantos querem ter um coração? Chega diante de Deus e não fica tentando se justificar, dizer: Deus, eu fiz isso, aquilo outro lá no passado. Não. Chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu sou pecador, o Senhor me conhece e eu não gosto de mim nesse aspecto. Por isso eu quero me derramar diante de Ti todos os dias. Eu tenho que Te buscar de uma maneira desesperada, porque conhecer o Teu amor, cada vez mais que eu me apresento diante de Ti, cada vez mais que eu como da Tua presença, bebo do Teu rio, mais sede tem, mais fome tem. E isso vem me tomando, Senhor, que os meus projetos ficaram tão pequenos diante da Tua grandeza. Os meus sonhos, Senhor, são tão pequenos diante do conhecimento de Deus. Senhor, a eternidade não vai ser suficientemente tempo para Te conhecer, para estar junto de Ti. Senhor, meu alvo não é o céu, meu alvo é o Senhor. Meus propósitos de vida não são o meu ministério, minha vida, embora tudo isso faça parte. Meu propósito é o Senhor, minha herança é o Senhor, como o Senhor disse para Abraão. Só uma coisa quero, Senhor: estar na Tua presença como Marta. Não quero, como um fariseu, me ver preso, Senhor, a ativismo religioso e me perder, e sair maltratando os irmãos, e viver um verdadeiro Big Brother dentro da igreja, em que um tenta ser maior do que o outro para ganhar o grande prêmio. Oh Deus, eu não quero participar desse campeonato. Eu quero participar do campeonato. Não quero participar de campeonato nenhum. Eu quero estar junto. Eu quero ter um coração, Senhor, como daquela prostituta que ouviu do Senhor dizendo: vai, não peques mais.
Eu quero que a condição do meu coração, eu quero me sentir um arrependimento tão profundo todos os dias, Senhor, que eu sinta que eu sou pior do que o Hitler, ou que Fernandinho Beiramar, ou melhor, que eu tenho dentro de mim uma natureza que, se não tiver o controle do Espírito, eu posso virar um Hitler, eu posso virar um pior dos homens, o pior das mulheres. Tem noção, Senhor, de quem eu sou e do meu potencial para o mal. E também tenho conhecimento do teu potencial, Senhor, do Espírito para o bem. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode levantar, Senhor, a minha voz e a voz dessa geração para tocar os corações com o Evangelho da graça. E, Senhor, quando esse Evangelho é pregado nos púlpitos e nos corações e nas conversas, sempre se levantam religiosos perseguindo esse Evangelho, dizendo que esse é um Evangelho barato. Senhor, na verdade, se fosse barato, na verdade seria caro ainda, porque o Evangelho é de graça. Não temos que fazer nada para ser aceitos por Ti. Teu amor, lá na cruz, o que o Senhor já fez, já nos convenceu de que não precisamos fazer nada. Só queremos Te conhecer, estar perto de Ti. E à medida que Te conhecemos, estamos perto de Ti. Nosso coração é inundado, Senhor, com Teu amor, e rios começam a fluir de nosso interior. E fazer coisas para Deus é uma questão natural. Gerar o fruto do Espírito é algo natural. O fruto nasce sozinho. Senhor, desligar a TV, abandonar a internet, fazer todas essas coisas, ouvir músicas do mundo, Senhor, passa a perder a graça, tudo perde o sentido. Chegar em casa, ligar o rádio, sentir Tua presença, abrir Tua palavra e ouvir da Tua voz, esse é o maior sentido da vida, Senhor. É algo simples. Para um fariseu é algo muito simples e tolo, mas para nós publicanos é nossa alegria. Amém. Amém. Receba a bênção. Que a graça esteja nas nossas mentes e corações. Que o amor que é fruto dessa graça possa inundar o nosso ser, de tal maneira que amar se torna a nossa missão de vida. E viver para servir, com este coração encharcado de graça e amor, seja o nosso fruto diário. Em nome de Jesus, amém. Your love is extravagant. Your friendship intimate. I find I'm moving to the rhythms of your grace. Your fragrance is intoxicating in our secret place. Your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ is the love that covers sin. No greater love have I ever known, for you considered me, friend. Capture my heart again. You've captured my heart again. Your love
terminar, enquanto toca esse louvor, senti de fazermos uma oração. Você que tem tido experiências de intimidade com Deus. Quando diz intimidade, nós falamos de um nível que ninguém conhece, senão você e Deus. Aqueles momentos que você está no seu trabalho, no seu quarto. Aqueles momentos que você está sozinho e você respira e diz: is extravagant. Spread wide in the arms of Christ is the love that covers sin. No greater love have I ever known, for you consider me a friend. Spread wide in the arms of Christ is the love that covers all my sins. No greater love have I ever known, for you considered me a friend. You've captured my heart again. Captured my heart again.